Comunidade Vox2U, alunos, ex-alunos, facilitadores, franqueados, simpatizantes e amantes da oratória. Eu sou o Fred Giacomini e vamos ao que viemos. E nós viemos ao mais um episódio do nosso VoxCast. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com Leandro Nagata. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, olá meu povo. Meu nome é Leandro Nagata e trabalho com energia solar na Nagata Engenharia. Lembre-se, deixa o sol pagar sua conta. Eu sabia que você ia falar essa frase aqui. A gente trabalhou muito, né, tanto no Academy, né? Você veio lá do Academy, né, também? Sim, eu fiz o curso de Academy Fez com quem? Qual que era a facilitadora? com a Jaqueline. Jaqueline Firmino, grande Jaqueline. E antes do Academy eu ainda fiz um outro curso de final de semana, Intensivox. o Intensivox. Lembra do facilitador? Eu me lembro da facilitadora, assim, a fisionomia, era um nome diferente, sempre muda o cabelo, toda vez que a gente vê ela com um cabelo diferente. Eu não vou me lembrar. Mas tanto no Academy quanto no pós, a gente entendeu a importância de frases impactantes, né? E eu lembro de você ter soltado essa frase algumas vezes ali. Deixe o sol pagar sua conta, né? Isso, tem que aproveitar, né, o momento. Só não deixa o sol saber que ele tá pagando a conta das pessoas, né? Leandro Nagata, também da área da engenharia, então, né? Sim, no caso, engenharia elétrica. E quais foram os caminhos que te trouxeram até a Vox? Vendas. Todo mundo vende, a vida toda, né? Até num relacionamento, a gente tem que vender para a gente conseguir alguma coisa. Imagina você querendo ir sair com a sua esposa e ela querendo ir para o clube. Você tem que vender a ideia de que o restaurante é melhor do que um clube. Então, por conta dessa vivência de vendas, né? Principalmente no mercado de trabalho, eu percebi que eu não tinha uma boa técnica, não tinha uma boa oratória. E isso me fazia muita falta, principalmente porque a minha formação é engenharia. Engenharia é muito analítico, ou é 0 ou é 1, ou é sim ou é não. E isso faz a gente ficar menos humano. E a venda é feita pela emoção e não pela razão. Aí por isso eu quis entrar na Vox para a gente poder aprender algumas técnicas para poder ter um rapport, né, com o pessoal, com nossos clientes, com fornecedores e prosperar nos negócios e na vida pessoal também. Que legal, cara. E como é que você encontrou a Vox? Você viu na internet? Alguém te indicou? Como é que foi? Conta essa história aí. A Vox, ela começou na minha história lá na pandemia, por incrível que pareça. Teve um dos proprietários, eu não vou me lembrar qual que era o nome, que me chegou, né, a me ligar por conta de uma indicação do BNI, que é um grupo de empresários. Na época, a gente conversou só por telefone, pandemia, lockdown. Então, eu não me interessei muito, porque eu não sabia exatamente o que era um curso de oratória. Na minha cabeça, um curso de oratória era pegar um livro, uma folha e ficar no palco falando, como se fosse um teatro. Eu achava que era isso. Entendi. E aí, depois desse episódio, conforme fui trabalhando depois da pandemia, eu fui percebendo que não era bem isso. Aí, eu tive um contato com uma pessoa do Sebrae, que fez uma consultoria para mim na empresa. Ela trabalhou com uma das vendedoras da Vox2U, que me indicou. E quando ela me chamou, eu ainda fiquei um pouco assim, nossa, o que é? E ela virou para mim e falou assim, olha, vem cá, vem experimentar uma aula gratuita, eu vou fazer com você algumas experiências para você saber como que é na prática. E ela me convenceu nesse treinamento. Foi um dia de prática aqui, uma hora só de treinamento, foi o suficiente para me convencer. Aí o que aconteceu? Eu virei para ela e falei assim, nossa, um curso de 8 meses é muito tempo, né? Será que é isso mesmo que eu quero? Aí ela me convenceu a fazer o de final de semana. E eu gostei tanto, eu fiz no final de dezembro, gostei tanto que terminando eu já fechei em janeiro para iniciar o Academy. E gostei tanto do Academy que eu já fechei o pós. Muito bom, muito bom. E aí, quando você veio aqui para dentro, você entendeu que realmente você tinha que se desenvolver nessa questão da comunicação. E é um sentimento comum, é uma realidade comum entre o pessoal de exatas, né? A gente teve aqui o próprio Cláudio,
que fez o curso aí com vocês, outras pessoas, Paulo Renato, todos da área de exatas, né? E vocês sempre compartilham essa necessidade, né? Sim, o pessoal da Exatas, vamos dizer, a gente trabalha muito com equipes. E o que que acontece? Normalmente, vamos falar de engenharia, quem forma em engenharia está num cargo de liderança. Então, tem uma equipe muito grande abaixo que a gente tem que liderar de forma clara. Não adianta você ter várias pessoas abaixo de você, colaboradores que vão executar algumas atividades que você vai pedir para elas, né, elaborar o plano para ser executado, se você passar de forma errada. Se você passar a mensagem errada, para você vai ser executado de uma forma, mas no final vai ter outro resultado. O resultado não é nada daquilo que você precisava que fosse, né? Exatamente. E me fala quanto que essa melhoria, né, na comunicação, na oratória, impactou sua vida. Me trouxe muitas vendas, muitos amigos, né, e muito network, principalmente. O que acontece com relação à minha vida, vamos dizer assim, após eu ter iniciado no mundo de oratória? Eu comecei a ir em vários eventos de network, BNI, outros da área, do CREA, da Mútua, visitar feiras. Inclusive, recente agora, eu tive uma experiência muito interessante. Eu fui para a FEICOM, que é uma feira de construção civil. Ela não é muito voltada para engenharia elétrica, mas eu quis ir para conhecer. E o que acontece lá foi que eu conheci tanta gente da engenharia civil que eu imaginava que eles já tinham muitos parceiros na engenharia elétrica. E, para minha surpresa, não tinham. Já saí de lá de uma feira com várias propostas de parceria, várias propostas de negócio. Então, se não fosse a oratória, eu creio que eu não teria conseguido nem metade desses contatos, porque eu teria ido lá, ficado quietinho no meu canto, só olhando e analisando. Só para cumprir tabela, né? Exatamente. Então, além dessa dificuldade comunicacional, vamos dizer assim, você tinha também essa questão da introspecção, da timidez também, de fazer você circular por certos ambientes, mas quieto ali no seu canto. Exatamente. Aqui na oratória também é interessante dizer que quando a gente bota a voz para o mundo, a gente é como se fosse uma terapia. Não é uma terapia de fato, mas é muito prazeroso. A gente tira uma carga muito grande, assim, um peso que a gente nem sabia que existia. A gente chega aqui carregado, trabalhou o dia inteiro. Quando você sobe no caixote ou no palco e começa a fazer as atividades, a gente começa a ficar mais leve. Mais leve. Legal. Bom, vamos falar agora de vendas. Pessoas analíticas, de números, têm dificuldade com comunicação, com relacionamentos. E venda é relacionamento. Em que momento que você entendeu que você precisava se desenvolver para ser um melhor vendedor? Quando eu olhei os indicadores da minha empresa. Antes das consultorias, eu não tinha indicadores de vendas. Depois das consultorias, eu passei a ter. E verifiquei que eu tinha uma taxa muito pequena de conversão. Quando eu fui analisar essa taxa, saber o motivo, era porque eu gerava muita dificuldade de compreensão por parte do cliente. O cliente não entendia o que eu estava falando. Eu chegava com muita informação técnica para ele. Então, eu dificultava mais do que facilitava. Quando eu pegava um outro engenheiro, uma pessoa de exatas, era mais fácil sair à venda. Mas a maioria das pessoas são emocionais, não são analíticas. Então, por esse motivo, a oratória começou a abrir portas para mim. Minha taxa de conversão mais do que dobrou depois que eu fiz a oratória. Uau, que legal, né? A venda é um processo emocional. Aí você compra e depois você justifica com a razão por que você comprou, né? Exatamente. E o time certo. Não é? E falando de relacionamento, de conexões, eu imagino que você assustou ali quando viu essa taxa de conversão lá embaixo, né? E faz muito sentido isso que você ilustrou aqui pra gente, porque eu sempre falo isso, né? 100% da responsabilidade da comunicação é de quem comunica. Se o outro não entende o que eu falo, o problema até é comigo, né? Então, muitos termos técnicos ali que eram muito simples para você, o outro não entendia nada, né? Muitas vezes. Sim, sim.
E aí a venda não tem como acontecer, né? Bom, e aí foi nesse momento que acendeu essa luz de alerta e você se dispôs a se melhorar, a se desenvolver. E eu quero que você compartilhe com a gente agora uma lição que você aprendeu ou durante a sua jornada de profissão ou durante a sua jornada aqui com a gente, que você entende que essa lição ajudaria outras pessoas. Uma lição muito importante que eu aprendi durante o curso é algo básico, mas está ali para todo mundo e a gente só percebe quando alguém fala, que é ouvir na essência, o seu cliente principalmente. Porque muitas vezes o cliente chega na loja, ele já está pronto para comprar e você quer explicar, quer vender muitas vezes algo que ele não quer comprar, não é o que Nem está precisa, buscando. né? Ele nem precisa. Exatamente. E se você escutar ele na essência, você vai entender qual que é a necessidade dele, vai conseguir oferecer exatamente a solução que ele está almejando. E um cliente que você consegue solucionar, ele vai te indicar vários depois. Então você começa a ter uma rede de indicadores. Então isso é muito bacana. Que legal. E muita gente, eu falo isso também em sala de aula, né? Muita gente imagina que a comunicação tem a ver com o que eu falo, né? Mas o processo de ouvir, na essência, é parte fundamental na comunicação, né? A gente entende de uma maneira muito clara isso. E aí, essa lição que você aprendeu, que é ouvir na essência, ela às vezes não é tão simples, né? Porque a gente está tão distraído com várias coisas e tem que fazer muita coisa ao mesmo tempo. A gente acha que tem que fazer muita coisa ao mesmo tempo, que às vezes a pessoa me fala alguma coisa, entra aqui, sai aqui, eu não vou considerar o que ela me falou, consequentemente eu não vou ter condições de entregar o que ela precisa, né? Sim. Já aconteceu com você, antes de você aprender essa lição, situações desse tipo? Já. Muitos não sabem, mas eu já fui vendedor no início da faculdade. E eu já vendi até semijoia. Semijoia? Exatamente. Quando eu entrei na faculdade em 2008, eu queria ganhar dinheiro. E eu descobri que eu não poderia fazer estágio nos 2 primeiros anos. Tinha que esperar 2 anos para poder fazer estágio. E o que que acontece? Na época, estava iniciando o AliExpress, essas compras pela internet, tinha vários sites diferentes. Sei. E o eBay, que não era taxado na época também. O que que eu fazia? Entrava no eBay, comprava perfume chamado Fantasy. Eu pagava, eu não lembro, em torno de R$ 20 e revendia na faculdade por 60. Aí o que que aconteceu? Eu comecei a descobrir que mulheres se davam bem para negociar com homens. Cliente homem se dá bem para comprar de vendedor mulher. É engraçado porque eles não pedem, quando é dessa forma, não pede muito desconto. Já chega, negocia, quer, legal. pronto. Se for o contrário, fica pedindo desconto. Entendi. E eu comecei a trazer semijoias da China, de ouro. Aí eu tinha algumas pessoas que eu conhecia que tinham alergia de semijoias que não tinham ouro. Aí eu dava algumas amostras, aí quando passava no teste eu corria atrás para poder vender. E eu descobri que nessa época, né, que eu vendia pelo produto, não pela técnica da venda. Entendi. E depois disso é que a gente foi percebendo que a importância da técnica da oratória. E hoje você se sente mais confortável em vender? Porque, né, lá no início da faculdade você vendia por necessidade, né? Hoje também, não é que não seja, né? Mas hoje você tem seu próprio negócio e todo empresário, todo empreendedor precisa vender, né? E hoje você se sente mais confortável nesse processo. Sim, hoje é mais natural, é algo que eu faço todos os dias e consigo me dar bem e não ser tão repetitivo. Por quê? Uma questão que eu já me peguei vendo isso é quando você repete a mesma venda, o mesmo script de venda para todo mundo, se não for algo natural, você enjoa, você não quer fazer. Então, quando você tem a técnica da venda, ele começa a vir de uma essência interna que fica natural. Você consegue fazer um rapport com a pessoa, explicar de uma maneira que você nem percebe que está repetindo a mesma técnica para todos os seus clientes e personalizando para cada um, para cada situação. Sim, sim. A técnica ela é tão trabalhada
que ela vai para competência inconsciente, né? Que a gente viu lá no Academy, Isso. sobre os estágios do aprendizado, né? E no pós a gente falou sobre isso, né? Que discursos padronizados de vendas vendem mais. Lógico que a gente tem que ter a consciência de adaptar esse discurso padronizado para o público que está ali na sua frente, né? Não é porque ele é padronizado que ele vai ser igualzinho, tintim por tintim, para todo mundo, né? Sim. Uma abordagem você tem que fazer para um leigo em energia solar. Outra abordagem para alguém que já conhece, então você já pode aprofundar ali numa discussão, numa argumentação. Isso. E a questão da energia solar na gata? Já está popularizada ou você entende que é um terreno de muita oportunidade ainda para você explorar? Isso ainda tem um terreno muito grande para ser explorado. A energia solar, ela está mudando de tecnologia a todo momento, então tem várias soluções novas. Para sistemas mais antigos, a gente vem tendo algumas dificuldades que vai mudando a legislação, né? Que hoje, na Europa, já restringe alguma coisa, que ela seria, vamos dizer assim, a nossa referência, que vai chegar um momento que vai restringir aqui no Brasil. Mas quando restringe de um lado, você surge oportunidades de outro. Por exemplo, hoje está começando a bombar carro elétrico para todo lado. Então, tem venda de carro elétrico, tem venda de carregador, baterias para casa mesmo, para poder ficar totalmente autônoma. Começa a ter outras oportunidades, inclusive no agro, no bombeamento solar. Legal. Tem muita coisa para fazer ainda, né? Tem. E legal. Você tem alguma história interessante para compartilhar? Ou da sua jornada de profissão, ou aqui da sua jornada com a gente na Vox? Eu tenho uma história. Lembrei do nome da professora. Sâmia. Sâmia, grande Sâmia. Acho que eu contei isso para umas 4 pessoas só. Olha, Porque, olha, hein? foi um final de semana. Eu cheguei aqui no sábado, acho que foi sábado e domingo. Isso. E tudo bem, cheguei no sábado, fiz as atividades que precisava, nunca tinha feito nada em público, sempre corri das atividades de público, eu era do tipo de pessoa que corria até de apresentação na faculdade e no colégio. E o que aconteceu no final do primeiro dia? Eu entrei no Uber querendo vomitar. Meu Deus. Eu cheguei lá em casa todo branco, assim, passando mal mesmo. E depois, no segundo dia, né, aí eu contei pra ela, ficou rindo, né, mas realmente foi... Eu saí tanto da minha zona de conforto que eu pensei em nem vir no segundo dia por conta disso. Só que problemas são para ser resolvidos. Então, se realmente me causou isso, é porque precisava ser... tinha que ter uma solução. E a solução era estar aqui na Vox no domingo, no último dia do curso. E eu aproveitei muito esse curso, foi maravilhoso. Legal. Que bom que você teve essa mentalidade, né? Porque tem gente que foge, viu? Gente, o papo tá bom, mas infelizmente estamos chegando ao final de mais um episódio do Voxcast. Quero te agradecer, Leandro, pela confiança, por estar aqui conosco no Academy, no Pós e hoje aqui nesse episódio. E para finalizar, te convido a deixar uma mensagem para o público. Ao público. Uma pequena frase que eu escutei há um tempo atrás e eu levo sempre isso para a minha vida. Problemas são para ser resolvidos, não é para ser jogados para frente ou colocar debaixo do tapete. Não seja uma pessoa que goste de degustar os problemas, degustar as dores. Ninguém degusta uma dor. Tem que ter solução para a gente não ficar com a dor muito tempo. Muito bom. Hashtag fica a dica. Gostei da mensagem. Pessoal, chegamos ao final então de mais um episódio. Muito obrigado pela presença, pela audiência de vocês, pela presença do Leandro Nagata. E espero você daqui a pouco para mais um episódio do Voxcast. Muito obrigado. Obrigado.